A crise de que estamos a falar agora ocorreu ao longo da década de 30, que foi uma década caracterizada essencialmente por grande estabilidade interna, mas grandes perturbações internacionais. Portanto, no contexto internacional, o mundo vivia as consequências da Grande Depressão de 1929 e, mais tarde, já na segunda metade desta década, tínhamos aqui ao lado um país que atravessava um dos períodos mais difíceis da sua história, com a Guerra Civil em Espanha. E, portanto, esse é o contexto internacional que, evidentemente, teria grandes repercussões sobre a economia portuguesa, não fosse o facto de a economia ser, nesta altura, uma economia muito fechada e, portanto, muito protegida do impacto destas duas grandes perturbações internacionais. Pelo contrário, o contexto interno era um contexto de grande estabilidade ou de progressiva estabilização, quer do regime político, quer do regime económico. Portanto, nós estávamos a assistir à estabilização ou à institucionalização, se quisermos, do Estado Novo e a um conjunto de reformas que instituíam um novo quadro económico também. A crise tem três principais causas, todas elas relacionadas com a produção agrícola. A primeira, que tem que ver com o esgotamento dos benefícios gerados pela campanha do trigo e, portanto, o fim dos excedentes que essa campanha originou. Depois, os efeitos adversos das circunstâncias meteorológicas que penalizaram todas as produções agrícolas em geral, mas em particular as dos outros cereais e a do vinho. E, finalmente, o facto de, em 1936, estarmos num ano de contra-safra na produção de azeitona e, portanto, o efeito também prejudicial sobre, ou a quebra natural, da produção de azeite. São essas as três grandes circunstâncias que se combinam num mesmo período para produzir então esta crise que é eminentemente agrícola. O Comitê datou o pico neste período em 1934 e acaba em 1936. Portanto, nós fizemos, neste período, trabalhamos sobretudo em frequências anuais. O que nós temos claramente identificado é que o ano de 1935 é já claramente um ano de recessão, que se agrava, aliás, em 1936 e que depois termina em 1937 com uma rápida recuperação. Uma das fases mais visíveis desta recessão, diretamente relacionada com o clima económico interno, é a redução do consumo privado. Há, porém, outras manifestações ou outros factos a ocorrer ao mesmo tempo que, de alguma maneira, até compensam esta redução do consumo privado. Por um lado, um comportamento menos adverso do investimento, que, em alguns momentos, até tem uma evolução positiva, precisamente refletindo o início da aplicação da Lei da Reconstituição Económica aprovada anteriormente e que depois vai ter efeitos no futuro, mas também a evolução favorável das trocas comerciais, que refletem várias circunstâncias, algumas relacionadas com ainda os resultados positivos da campanha do trigo e a produção de excedentes comerciais que puderam ser ainda exportados durante uma parte final deste período de recessão, mas também a importação a preços mais favoráveis ou a substituição de importação de determinadas mercadorias que passaram a ser importadas das colónias a preços mais favoráveis, como era, por exemplo, o caso do café e do açúcar. O que eu penso que é peculiar nesta crise é precisamente o facto de ela ter origem num conjunto de circunstâncias que cada uma delas por si só não teria provocado a recessão. Ocorreu em várias outras épocas da vida nacional e mesmo até nesta década factos semelhantes. O que esta crise teve de particular foi que eles se conjugaram para acontecer na mesma altura. E é da conjugação desses três movimentos, se quisermos, que resulta precisamente uma recessão que poderia não ter acontecido se elas tivessem ocorrido sucessivamente e não simultaneamente.